Olá, minha gente, como vocês estão? Mais uma vez, estamos aí prontos para compartilharmos mais um pouco a respeito dessa maravilhosa pessoa de Jesus, na nossa série de mensagens Conhecendo Jesus, através do Evangelho de João. Antes de mais nada, eu te agradeço por participar dos nossos grupos de conexão, do Calvary Connection, e também quero lembrar você sobre as 3 palavrinhas mágicas que os nossos grupos precisam sempre levar em conta. Lembra delas? Amadurecer, crescer e multiplicar. Os nossos grupos não podem passar de 10 pessoas, porque a forma como nós trabalhamos, com as perguntas, com o quebra-gelo, é bom ter oportunidade para todo mundo poder conversar. Quando o grupo ficar muito grande, você sabe que a gente tem dificuldade e as pessoas não conseguem todas falar, não é porque o tempo corre. Então, se o seu grupo chegar a 10 pessoas, faça o seguinte: escolha alguém de vocês aí para desmembrar o grupo. Não é separar, a palavra não é esta, a palavra é multiplicar. É o grupo se multiplicar em 2 e os 2 farão a mesma coisa, dando estudo e convidando mais pessoas para fazerem parte do grupo. Então é o amadurecimento do grupo, o crescimento do grupo e a partir do momento que ele cresce ele tem que multiplicar. Então guarda isso, é muito importante. Vamos recapitular a respeito da nossa mensagem do domingo passado? O nosso tema de domingo passado foi a respeito de Jesus, o Senhor da qualidade, o Senhor do melhor, não é? Porque o texto que nós vamos ler agora fala do primeiro milagre de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, se você tiver a Bíblia física ou se você estiver no seu smartphone, abra agora lá no Evangelho de João capítulo 2 e nós vamos ler dos versos 1 a 11. A Bíblia diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros de água. Disse, pois, Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que todos os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que lindo texto, não é verdade? O primeiro milagre de Jesus. Jesus operou seu primeiro milagre num casamento. Casamento faz parte, irmãos, de todo o contexto bíblico, viu? A Bíblia começa com um casamento em Gênesis, termina com outro casamento em Apocalipse. As bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a noiva, né? De Jesus com a igreja. E nós também temos o casamento como uma grande referência do relacionamento de Jesus com a igreja, porque a Bíblia usa essa metáfora, ela usa o casamento para exemplificar uma união muito mais misteriosa e linda, que é a união de Jesus para com a sua igreja. E aqui nesse texto, nesse primeiro milagre, nós podemos aprender algumas coisas interessantes. A palavra melhor foi usada aqui. O cerimonial diz assim: Poxa, você deixou o melhor até agora. Por quê? Porque com Jesus você vai ter o melhor. Você não vai ter só o bom, só o comum. Você vai ter o melhor. Agora é evidente que para você ter o melhor de Jesus, você e eu temos que aprender com esse texto algumas coisas que o texto nos ensina. Vamos aprender? A primeira coisa bem interessante desse texto aqui. Eu e você precisamos fazer um convite para Jesus fazer parte da nossa vida. Você deve ter percebido que a Bíblia fala que Jesus foi convidado para um casamento.
É evidente que os noivos deveriam ser amigos da família de Jesus, porque estavam lá Jesus, a mãe de Maria, mãe de Jesus, estava lá, a família estava lá, alguns discípulos estavam lá de Jesus. Então Jesus foi convidado e o milagre só aconteceu porque ele estava lá. Se Jesus não tivesse sido convidado para esse casamento, provavelmente os noivos teriam muitos problemas, porque era uma falta de ética, falta de respeito convidar alguém para um casamento naquela época e não dar a cama para a pessoa dormir, porque o casamento durava uma semana, 5 dias, uma semana, não era que nem a nossa cerimônia de hoje, que é por 4 horas, 5 horas, mas era um casamento longo, tinha que dar pernoite, comida e o vinho, que fazia parte daquele contexto. Então, no meio da festa, diz a Bíblia, o vinho acabou. Mas só aconteceu um milagre porque Jesus estava lá. E não foi qualquer milagre. Jesus transformou a água no melhor. Portanto, aqui está a primeira lição que a gente aprende com esse texto. Você quer o melhor de Deus para a sua vida? Você quer viver o melhor? Você tem que começar fazendo com que Jesus faça parte da sua vida, convidando. Jesus espera ser convidado, gente. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, se você quiser abrir e ler, você vai ver que o texto diz assim, e é um texto que Jesus fala para a igreja, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e ele comigo. Quando você abre a porta, Jesus pode entrar. Mas você precisa abrir a porta. Então, se você quer o melhor de Deus, não mude de religião, não mude de crença religiosa, simplesmente convide Jesus para fazer parte da sua vida, porque este é o primeiro elemento para que o milagre aconteça, e tenho certeza que aconteceu aqui porque Jesus estava lá. Então convide Jesus, faça um convite para Jesus fazer parte da sua vida. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é o fato de que a própria Maria, mãe de Jesus, nos ensina um princípio muito importante, que é o de levar para Jesus as nossas dificuldades ou as dos nossos amigos. Maria, na verdade, estava intercedendo pelo casal. Falou, Jesus, acabou o vinho. E por que ela foi procurar Jesus, né? Ela sabia quem era Jesus, ela conhecia o seu filho. Maria criou Jesus desde o nascimento. Ela sabia que Jesus é Deus. Então ela foi levar para Jesus. E apesar de parecer no texto que houve um certo desconforto, né? Não é a minha hora, não é agora, talvez não era essa a programação realmente de Jesus em se manifestar como Messias naquele casamento, não era o momento propício, mas você vê que mesmo assim Jesus muda de ideia, e o texto não fala por quê, é evidente que isso a gente deve reputar ao amor, à graça de Deus, mas Jesus resolve então atender. Mas o que a gente aprende aqui com Maria, olha que lição legal. Leva para Jesus a sua necessidade. Leva para Jesus a sua dificuldade. Leva para Jesus aquilo que você está passando. Leva para Jesus as dificuldades das pessoas que estão ao seu redor. Isso nós chamamos de intercessão. É se colocar no meio, entre as duas pessoas, entre Deus e a pessoa. Você se colocar nesse meio. Então nós podemos aprender que para o milagre acontecer na nossa vida e dos nossos semelhantes, nós precisamos estar sempre levando para Jesus as questões da nossa vida. Aprenda a levar para Ele. Ore do jeito que você souber orar. Fale do jeito que você quiser falar. Mas é para Ele que você tem que levar. A segunda coisa que a gente aprende é essa. Então leve para Jesus todas as suas necessidades. Aprendemos isso com a mãe de Jesus, com Maria, né? Um grande aprendizado. A terceira coisa importante é a questão da obediência. Porque você percebe que muitas coisas podiam ter sido questionadas aqui, você concorda? De Jesus chegar para os servos e falar assim, pega aquelas talhas. Aquelas talhas, os vasos que foram pegos para colocar água dentro, eles não podiam ser usados para qualquer coisa, porque a própria Bíblia diz que eles eram para cerimônias de purificação da própria religião judaica. Mas Jesus pede aos serviçais, peguem. Eles pegaram. Jesus fala assim, encha de água, encher até a boca. Jesus fala assim, agora leve. E nesse processo, a água foi transformada em vinho. E quando as talhas chegam para o cerimonialista, para o mestre da cerimônia, o mestre da festa, ele vai tomar e falar, nossa, que vinho é o melhor. Você deixou o melhor para o final?
Porque o que eles faziam? Eles davam o vinho melhor no início, depois que a pessoa já tinha tomado umas 3, 4 tacinhas, que ela já estava para lá de Bagdá, aí enfiava o vinho ruim. Mas eles não fizeram isso. Por quê? Porque o que Jesus transformou foi o melhor. Mas só aconteceu por quê? Porque obedeceu. Gente, tem um valor muito grande na obediência. Deixa eu te falar um segredo que eu aprendi com Deus. Sempre existe um milagre por detrás de uma obediência. Isso aqui não está na Bíblia claramente, mas eu estou dizendo como experiência. Obedeça, que você vai ver. Quanto mais você obedece, mais milagre acontece na sua vida. Quanto mais você buscar a direção de Deus e obedecer a direção de Deus, mais milagre vai para a sua vida. E obedecer custa. Não é fácil, não. É vencer o nosso ego, vencer a gente mesmo, a nossa vontade. Mas faz o teste para você ver. Você quer uma vida, você quer o melhor de Deus para você? Obedeça a palavra de Deus na sua íntegra. Faça aquilo que Deus manda e não faça aquilo que Ele fala para não fazer. E você vai ter uma vida plena e abençoada. Faz o teste para você ver. E o quarto elemento interessante no texto é o fato de que a gente precisa entender que Jesus vai usar os elementos que estão à nossa volta para operar os milagres. Talvez as coisas do seu milagre já estão próximas de você, próximas da sua família. O que Jesus usou? Jesus usou as talhas, Jesus usou água e Jesus usou os empregados para o milagre dele acontecer. Tem coisas que estão na nossa mão que já são coisas que Deus tem colocado na nossa mão para Ele usar para o milagre. Então, deixa Deus usar o que você tem e o que você é. Porque se está na tua mão, Deus vai usar aquilo que está próximo de você. Ele quer abençoar você, mas Ele já tem te dado os elementos. É que às vezes a gente não enxerga isso. Você acha que no texto eles iam enxergar isso? Que Jesus ia transformar água em vinho? Lógico que não. Mas as coisas estavam ali, o pessoal obedeceu e simplesmente as coisas estavam ali. Então a gente aprende aqui, gente, que quando a gente obedece e a gente começa a ir para os direcionamentos que Deus nos manda, você vai perceber que as coisas que você precisa para o milagre já estão perto de você, estão nas suas mãos. Você só precisava, na verdade, da orientação certa e do milagre, e da presença de Deus para você. Só isso que precisava. Então eu quero desafiar você, ok? A fazer essas 4, prestar bem atenção nesses 4 detalhes. Faça o convite para Jesus, leve as suas dificuldades para Jesus, aprenda a obedecer a Jesus, o caminho da bênção e do milagre, e entenda que os elementos do teu milagre podem estar pertinho de você. Só é a orientação de Deus que falta, ok? Muito bem, Deus abençoe você. Nós vamos agora para o nosso quebra-gelo. Ok, o quebra-gelo de hoje vai ser uma pergunta bem interessante. Quando você morrer, o que você gostaria que as pessoas falassem a seu respeito? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Quando eu estiver no caixão e as pessoas estiverem em volta, você sabe o que eu gostaria que elas falassem naquele momento? Olha, está respirando. Ele está respirando. É lógico que é uma brincadeira, né? Mas o que você gostaria que as pessoas falassem a respeito de você quando você morresse? Qual seria o legado que você deixaria para seus amigos, para sua família, para todos que estão ao seu redor? Pense nisso. Vamos agora então para as nossas perguntas a respeito do estudo. A nossa primeira pergunta, ela vai ser baseada na leitura de um texto. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá na primeira carta de Pedro, lá no final do Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Leiam entre vocês esse texto agora e respondam. Na visão de cada um de vocês, qual é a mensagem que esse texto passa? O que você acha que realmente esse texto quer dizer na sua visão? Aqui não tem certo nem errado, é só dar a sua opinião. O que você acha? Responda aí baseado em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Vamos para a segunda pergunta, também baseada em outro texto.
O segundo texto que a gente vai ler, e eu vou pedir alguém aí de vocês que também leia aí no grupo, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. E eu quero que você responda a seguinte pergunta: qual é o valor que Deus dá para a obediência? Não estou perguntando qual é o valor que você dá. Eu quero que você leia o texto e responda qual é o valor que Deus dá para a obediência. E a terceira e última é esta pergunta. Baseada no princípio de que Deus usa várias coisas e pessoas para a missão de levar pessoas de volta para Ele, o que é que você tem na mão que você pode oferecer para Deus usar? O que você tem na mão aí para oferecer para Deus? O que você pode, de você, dar para Deus, para Ele usar para a glória dele? Compartilhe de um grupo e Deus abençoe a todos vocês.